Nesse vídeo eu quero trazer para vocês um estudo relacionado à expectativa e realidade no trade esportivo, mas também vou falar sobre apostas esportivas nesse meio, como que a gente lida com a expectativa que a gente tem e o que ocorre de fato na realidade. Bora! Para esse nosso estudo eu trouxe duas partidas, coincidentemente duas partidas de Champions League, tá? Entre Arsenal 3-0 Real Madrid e depois a gente vai falar sobre Barcelona 4-0 Borussia Dortmund também. Vamos começar do primeiro? Mas antes eu quero explicar aqui para vocês uma coisa. Lá no grupo do Clubão de Benefícios, na minha sala de trading esportivo, eu sempre trago um áudio pré-jogo explicando para que todo mundo consiga entender, né, o que a gente pode esperar de cada partida. Isso é o ponto da expectativa. Você viu que eu mandei aqui da Champions League, eram 2 jogos aqui nesse dia, eu mandei um áudio de 5 minutos e 41, tá? E eu trago situações detalhadas, falo sobre a escalação, o que eu espero da escalação, se tal jogador não vai jogar, por que ele não vai jogar, por que ele está suspenso, qual a falta que ele vai fazer, onde que essa equipe pode atacar e o que eu imagino do panorama do jogo também. Putz, esse time vai ter a posse da bola, outro time vai jogar no contra-ataque e por aí vai. Então, galera, já convido todos vocês a entrarem no link aí no comentário fixado, também vai estar na descrição, assim como o link da Betfair também, beleza? Além disso, né, pra galera aí que é das apostas, ó, o Jonas tá fazendo uma odd 100 todo dia, tá? E aí logo menos ele vai acabar batendo só de 100 de múltipla, obviamente numa situação extremamente recreativa, beleza? Mas vamos lá, voltando para o nosso estudo. Quando eu vi essa odd 2 da equipe do Arsenal, eu comentei lá no grupo, naquele áudio, que eu achava que era uma odd extremamente baixa, né, entre aspas, para uma situação enfrentando o Real Madrid, tá? E principalmente, né, cara, você olha uma odd do Real Madrid, maior campeão da Champions League, a 3,60, realmente eu achei muito bizarro situacionalmente, mesmo pensando, tá, que o Arsenal vive uma excelente fase e o Real Madrid tem ali os seus problemas, né? Mas o Real Madrid é um time extremamente forte e estava com seus principais jogadores. Eu sei, tem algum desfalque ali na zaga, Militão, Carvajal, tal, mas, né, o Tchouaméni também estava suspenso, só que assim, Kylian Mbappé, Vini Júnior, Bellingham, Rodrigo, então assim, eu imaginava que o Real Madrid, no mínimo, tá, teria que ter uma odd mais equilibrada por aqui. Por exemplo, tá, uma odd que eu imaginava, na minha expectativa, que seria uma odd mais justa para esse jogo. Sei lá, o Arsenal a 2,40, 2,50, o Real Madrid a 2,80, sabe? Uma diferença mínima, tá, dessas odds, porque para mim era um jogo equilibrado. Correto? Essa é uma expectativa. E aí, se a gente comparar uma situação, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, inclusive, que é como as casas de apostas precificam, né, os jogos, levam em consideração o que está acontecendo no momento, mas levam em consideração também confrontos parecidos, levam em consideração também confrontos diretos, que nesse caso só tinha 2006, a última vez que Real Madrid e Arsenal se enfrentaram de fato por Champions League. Depois enfrentaram na International Champions Cup em 2019, só que aí já era um jogo muito distante, é um jogo totalmente diferente, né, de fato. Eu trouxe esse daqui, que era um jogo que para mim era um jogo mais comparativo. E aqui também a gente teve uma situação, ó, de uma odd 95 do City, tá? E uma odd 3,40 do Real Madrid. O que aconteceu nesse jogo? O Real Madrid venceu mesmo jogando fora de casa, que é a mesma situação do Arsenal, por 3-2. Então, pensando em todas essas questões do que havia acontecido atualmente, né? Jogadores que jogariam, que estariam em campo, comparativo com esse jogo do City, para mim era uma odd de novo errada, tá? Do mercado, na minha opinião. Só que aí acabou acontecendo exatamente o inverso, né? O Arsenal foi e calou minha boca o mercado. Então, Gabica, o que aconteceu nesse jogo para você, falando de trading esportivo agora? Ou seja, expectativa comparado com a realidade. Você foi lá e deu um lay ao Arsenal, ficou até o final e tomou esses 3 gols? Aí que tá, meus amigos. Por isso que eu falo, trading esportivo, como a gente faz a parada ao vivo, para mim é importantíssimo o pré-jogo. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês aqui nos cards uma situação de City Tottenham que o pré-jogo me fez ter um lucro muito bom, tá? Mas, muitas vezes, a gente vai com uma expectativa para o jogo e, na realidade, ele acaba não se mostrando igualmente o que a gente esperava ali antes da bola rolar, tá? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Tanto que aqui eu peguei algumas situações de contra-ataque do Real, que era onde o Real Madrid me mostrava mais perigo, e depois eu trabalhei a favor do lei ao Real Madrid, tá? Uma odd 4.4 e fechei a 4.7, tanto que eu falei aqui, head de um lado, lucro do outro. Tomei head aqui porque eram situações mais corriqueiras, sabe? Pegar o contra-ataque e tal e fechar rapidinho. E aí acabou que a odd até mexeu um pouco mais do que deveria, na minha opinião. E aqui, depois sim, eu fiz uma entrada mais longa, isso no primeiro tempo, que eu estive, leia o Real Madrid, cara, o Courtois fez defesaça aqui, foi aquela sequência de defesa que ele faz, pega a primeira bola, depois vem o Martinelli, finaliza e o Courtois pegou também, tá? Então, assim,
dentro do jogo eu acabei me contradizendo, né, na postura que eu estava falando sobre as odds, tá? Isso é realmente uma coisa extremamente normal. Se o jogo me mostra outra coisa, eu vou fazer outra coisa, tá? E por fim, né, para deixar aqui para vocês o relato, eu acabei ainda pegando o gol de falta do Rice e saindo lucro nesse dia exatamente por conta desse gol, tá? Lá eu fiquei praticamente no 0-0, né, ali no match odds, e aqui eu acabei pegando o gol que obviamente cobriu, né, tava com um pouquinho de prejuízo. Então esse aqui é um exemplo muito clássico de expectativa versus realidade. Expectativa, o Real Madrid que pode complicar, assim como ele complicou contra o City. Realidade, o Arsenal que realmente foi superior. Vamos para o segundo exemplo aqui para a gente comentar? Bora lá então. Barcelona e Borussia Dortmund. Abro o mercado e vejo uma odds de 1,30 da equipe do Barcelona, que realmente assusta, né? Se a gente for tratar a situação que era esse jogo, que era o quê? Umas quartas de final contra o Borussia Dortmund, que de fato vem muito mal na temporada, vem muito mal, não à toa, né? Não tá nem na zona de Champions lá na Bundesliga, algo que é raro de se acontecer. Mas, tá? É um jogo de quartas de final, tá? E o Borussia Dortmund, querendo ou não, tem bons jogadores e poderia sim complicar, principalmente jogando no contra-ataque. É uma das coisas que eu mencionei no áudio quando eu fiz o pré-jogo desta partida em questão. Tem o Jamie Gittens, o ADM, que é muito rápido, o Guirassy, né, o Julian Brandt podendo fazer essa conexão, tal. E aí eu fiz o mesmo exercício que eu fiz de Arsenal e Real Madrid. Vamos pegar alguns comparativos. Esses aqui são bem próximos do que aconteceu no jogo, tá? Da data da partida. A gente pega aqui Barcelona e Betis, tinha sido o último jogo, 1,33 a odd. Para vocês, o Betis, apesar de estar numa grande fase, é tão melhor, né, do que o Borussia Dortmund? Para mim, é uma situação ali até que, na minha opinião, até o Betis não é tão... Se pegar um Betis e Borussia Dortmund, na maioria das vezes, eu acho que o Borussia Dortmund ganha, tá? E aí, tinha uma odd de 1,33, ou seja, uma odd acima para enfrentar um adversário doméstico em La Liga, jogando dentro de casa. E aí a gente pega o Girona e é odd de 1,29, ou seja, praticamente a mesma odd que a gente tinha para Barcelona e Borussia Dortmund. E aí a gente compara Girona e Borussia Dortmund. Será que o Girona é tão... Cara, para mim o Girona é mais fraco do que o Borussia Dortmund. Vocês concordam? Então, para mim, assim, entrou na minha cabeça, a gente pega a Real Sociedade aqui também, odd de 1,26, ou seja, uma odd meio parecida, 4 ticks abaixo ali do Borussia Dortmund. Então, nesse entendimento que eu tive fazendo esse estudo comparativo, falei, cara, pode ser que essa hora do Barcelona tenha subidas durante o jogo. Pode ser que o Barcelona tenha problemas contra o Borussia Dortmund. Ainda mais sendo um jogo de mata-mata. Todos esses jogos que eu mostrei para vocês eram jogos de liga, que naturalmente seguem uma linha ali um pouco mais igual dos fatos, né? E tratando aí de mata-mata, sempre acaba acontecendo alguma coisa diferente ou não. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu no jogo? Que a gente já sabe, 4-0 Barcelona, e o Barcelona, assim, jogando o fino da bola. Então, Gabica, aí eu faço a pergunta para você aí. Gabica, você foi, então, enxergando essa odd errada, né, na sua expectativa, você foi e fez lei ao Barcelona, não fez? E tomou os 4 gols. Aí que tá. De novo, expectativa e realidade. Eu projetei uma situação, essa situação não ocorreu, e no fim das contas eu estive a favor do Barcelona e consegui pegar o gol em 2 mercados, tá? Primeiro no lei, tá? Uma odd aqui de 9, que foi a 30, acabei fechando logo em seguida, isso aqui é padrão meu, tá? Quem manteve, show de bola, provavelmente deve ter pego mais gols. E também na bola parada, que é uma coisa que o Barcelona vem fazendo muitos gols. Então, para mim, cara, foram 2 jogos extremamente lucrativos, onde a minha visão de odd realmente não era muito favorável, tá? E aí, que eu sempre falo, se o cara tá trazendo agora para as apostas esportivas, fez aqui um dupla chance do Real Madrid, um handicap do lado do Real Madrid, ou fez algo aqui também, um handicap a favor do Borussia Dortmund, e ele julgou que essa odd aqui era baixa, assim como eu também tinha pensado, e tomou head nessa situação, eu imagino que ele não esteja errado. Diferentemente do trade esportivo que você vai para ao vivo, enxerga a situação ali, e ali você toma a sua decisão, o apostador ele tem que pensar somente na questão de valor a longo prazo. E aí, pensando em valor a longo prazo, situação de Barcelona e Borussia Dortmund, tá? Que normalmente, dentro de uma Champions League, se o time chega nas quartas de final, ele tá jogando bem, naturalmente o Borussia Dortmund não tomaria 4-0 todas as vezes, tá? Assim como também, esse principalmente, Arsenal e Real Madrid, uma Champions League, quantas vezes a gente vai ver o Real Madrid tomando 3-0? Então, assim, se você é apostador, você fez essa entrada, eu acho que você não estava tão errado assim. Acho que se você fazer essas entradas corriqueiramente, né, nas próximas situações que ocorrerem entre essas partidas aqui, imaginando o nível das equipes em todo o tempo, que é um nível realmente alto, e na minha opinião, o Real Madrid sempre está acima de diversas outras equipes e o Arsenal se inclui nessa,
provavelmente ele vai ter lucro no longo prazo. Mas aí é uma visão muito mais de apostador. E é isso, pessoal. Encerro esse estudo por aqui. Espero que eu tenha ajudado aí todos vocês. Como a gente aborda no trade esportivo e nas apostas esportivas essa questão de expectativa e realidade. Muita gente me pergunta, cara, você faz análise pré-jogo? Não faz e tal. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui. Mas eu acho que esse exemplo elucida tudo que eu penso sobre trabalhar uma expectativa e ir pro ao vivo e acontecer outra coisa, e aí de fato a realidade que paga a gente, né? Não adianta eu ficar enviesado, falar, caramba, eu fiz análise, essa hora tá errada, mas eu tô vendo o time amassando lá. E aí eu vou contra essa tendência. Não tem como, por isso que eu sou trader esportivo. Se eu fosse pensar só na questão de expectativa, apesar de ela ajudar e bastante, né, na maioria das vezes, eu provavelmente teria tomado 2 prejuízos grandes nesses jogos. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, link no comentário fixado da nossa comunidade e link da Betfair, onde eu faço todas essas entradas aí na descrição. Valeu, tamo junto, bons greens a todos.